Muito boa noite a todos. Então, vamos iniciando mais essa assistência, mais essa nossa reunião semanal. Então, como todas as reuniões, como no Evangelho em casa, vamos iniciar com uma prece. Então, para quem se sentir confortável, pode ir fechando os olhos, respirando com tranquilidade. Então, vamos imaginando o nosso Mestre Jesus, para que nós possamos receber todas as luzes, toda essa energia que é direcionada para a gente, para que possamos entender a nossa caminhada. Então vamos assim, agradecendo essa oportunidade, essa chance que temos de aprender, de evoluir, para que possamos entender o nosso caminho e seguir cada vez melhor. Que assim seja. O tema de hoje é baseado sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Necessariamente, esse capítulo a gente vai estar falando da moral estranha. E vamos aprofundar o tema em relação a deixar os mortos enterrar seus mortos. E aí vamos entender o que nosso Mestre Jesus quis dizer com isso. Inicialmente, Jesus estava pregando e como todos os apóstolos, discípulos, todos queriam saber o que deveriam fazer para ir para o reino dos céus. E aí Jesus chega para esse jovem e fala para ele assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos e siga-me, e comece a propagar o Evangelho. Porque o intuito de Jesus era fazer com que todos nós trabalhássemos no Evangelho dele, caminhando e divulgando esse Evangelho para todos que estiverem no seu caminho, como ele fez com os apóstolos. Ele orientou, ensinou, e no momento correto, na Pentecostes, depois de tudo isso, cada um começou a divulgar e propagar o Evangelho, ensinar o que foi aprendido, que é nada mais do que um Evangelho de caridade e amor. Mas aí esse jovem precisava fazer o quê? Primeiramente, ele tinha que enterrar o pai que havia falecido. Só que ele não quis largar esse enterro e propagar o Evangelho. Só que como a gente entende isso? Será que nosso Mestre Jesus queria que esquecessem as pessoas, deixasse quem morreu de lado? Não. Joana de Ângeles nos lembra que normalmente tínhamos que fazer uma cerimônia para quem falecia, e além disso, esse jovem também estava preocupado com os bens, em tomar os bens, receber o que era de direito, e depois que eles estivessem mais tranquilos, aí almejar o reino dos céus. Então quer dizer, estar bem aqui financeiramente e almejar o reino dos céus. E nosso Mestre, como conseguia entender o que passava no coração de todos, sabia que esse rapaz não ia conseguir dividir o amor sem primeiro conquistar a parte financeira, sem primeiro vencer as dificuldades materiais dele. E foi isso que aconteceu. Ele foi e não voltou. Mas vamos pensar no ensinamento de Jesus. Sempre que a gente pensa em alguma passagem, alguma parábola de Jesus, sempre Jesus está pensando na nossa evolução. Ele veio para fazer com que a gente aprendesse algo, não necessariamente ele. Jesus é um espírito crístico e que já passou por todas as dificuldades, por todas as provas. É um espírito que não tem mais vícios, não tem mais apego. Ele já entende e consegue divulgar e trabalhar da melhor maneira possível, como um educador que ele é. Então Jesus, quando ele passa, por exemplo, que ele está no monte, que ele está em oração, pedindo força para superar a dificuldade, que ele fala com o Pai, não é que ele estava em dúvida, ele estava nos ensinando que nesse momento, se a gente não consegue superar a nossa dificuldade, subir o degrau, que a gente peça força para conseguir enfrentar esse momento que todos nós passamos, que todos sempre temos as dificuldades do nosso dia a dia e precisamos superá-la, cada um com o seu caminho. Então é isso que Jesus ensina.
Ele não queria, longe, que o filho esquecesse o pai. Por mais que o capítulo seja moral estranha, Jesus queria sempre o melhor. Vamos imaginar a caminhada de Jesus. Jesus, em todas as dificuldades, pensa sempre no próximo. Encarna, vem no meio de pobres e ajuda os pobres, mas nunca fala mal de quem tinha. Por exemplo, Zaqueu, que ele pede para Zaqueu descer da árvore e vir com ele. Zaqueu tinha posses, era um publicano que tinha muito dinheiro, mas ele viu a dificuldade de Zaqueu, jantou com ele e o ensinou. Não criticou, não penalizou ninguém, sempre orientando. No momento do seu julgamento, quando Pilatos olha para ele e o julga, ele não critica, ele entende as leis do homem e aceita as leis que são impostas pelos homens e por Deus, compreende o seu caminho e qual era o seu objetivo. No momento da cruz, quantos de nós não sentimos dor? E quando sentimos dor, estamos perdidos, sem saber para onde vamos. No momento da dor, a gente esquece as amizades, as pessoas que nos fizeram bem, as pessoas que estão precisando de nós, e a gente só pensa em nós. Só quer o quê? Que essa dor passe. Jesus, no momento da dor, o que ele fez? Ele olhou para João e falou: toma Maria como sua mãe, e Maria, toma João como seu filho. Jesus, no momento da maior dificuldade dele encarnado, lembrou dos outros e fez com que João cuidasse de sua mãe e sua mãe cuidasse do seu filho, do seu apóstolo. Nunca esqueceu ninguém. Então, quando a gente pensa nos ensinamentos de Jesus, temos que entender o que está por trás, o que vem no fundo do ensinamento dele, em que ele não ia deixar a mãe e os irmãos de lado, o pai, qualquer um que precisasse, ele ajudaria. Só que muitas vezes o ensinamento, o auxílio, a ajuda traz dor. Quando a gente quer mudar alguma coisa, quando vamos superando a nossa caminhada, nós nos machucamos no caminho. Quando a gente tenta superar um vício, que é o que Jesus ensina para a gente, caminhando melhor, como a gente pode fazer para superar as nossas dificuldades. Esse vício não sai da gente fácil, ele está em nosso coração, em nossa mente, todos os dias. É muito mais fácil deixarmos esse vício, qualquer que seja, nosso orgulho, nossa vaidade, o egoísmo, e seguirmos com ele, porque ele está conosco há muito tempo. Mas quando a gente tenta superar esse vício, quando tentamos lutar contra nós mesmos, aí sentimos dor, aí nos incomodamos. E é aí que Jesus começa, é aí que Jesus mostra qual é o objetivo, qual é o ensinamento. Quando ele fala para a gente: deixe que os mortos cuidem dos seus mortos, ele está nos dizendo simplesmente qual é o caminho, o que temos que fazer hoje, que apego nós temos que devemos superar. Aquele jovem não conseguia largar o apego a tudo que era material, como nós também, né? Muito difícil conseguimos deixar as coisas de lado, nossas conquistas materiais, nossos títulos, e tudo isso fica, porque um dia nós iremos para a nossa verdadeira pátria, para o plano espiritual, desencarnaremos. Só que temos que aprender a fazer isso da maneira mais tranquila possível. Quando Jesus nos mostra: deixe em paz, fique tranquilo, ele quer que nós tentamos o quê? Conviver da melhor maneira possível com tudo que está à nossa volta, usando bem o nosso dinheiro,
usando bem as nossas conquistas e pensando no próximo. Tudo que Jesus fez só ficou gravado na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, porque Ele deu o exemplo. Ele mostrou que Ele podia. E hoje em dia é muito difícil. É muito difícil superar uma dificuldade, um apego, né? Naquela época, Jesus era criticado, era maltratado, perseguido, porque Ele queria o quê? Que todos que tinham poder entendessem que eles poderiam dividir esse poder. Naquela época, o Sinédrio, quem tinha o conhecimento, quem tinha poder das leis, dominava tudo, conquistava tudo. Você tinha que fazer um sacrifício no templo. Esse sacrifício, ele era à base de animais, e os animais, além disso, tinham que ser comprados no próprio templo. Imagina a sociedade como estava viciada em ídolos, em dinheiro, em promessas, e isso tudo não trouxe tranquilidade para ninguém. Quanto mais se fazia um sacrifício, menos se resolvia o problema. Como hoje, quanto mais a gente se perde no meio dos gastos, da dor, do sofrimento, nós não resolvemos a nossa caminhada. Jesus nos mostra que o convite é para o nosso coração. A mudança é a mudança interna, não só externa. Quando Ele vem fazer com que a gente mude o nosso ponto de vista em relação ao que nós fazemos, Ele traz dor, Ele traz sofrimento, mas Ele traz o quê? Reflexão. Será que eu estou fazendo direito? O que eu preciso melhorar? É o que nós temos que ter no nosso coração hoje. O que temos que imaginar? Qual é a nossa caminhada? O que o ensinamento do nosso Mestre nos traz? Hoje, no meio dessa dor, dessa dificuldade, o que o nosso Mestre Jesus nos traz de consolo? Ele nos mostra que a gente não está sozinho, que nós sempre teremos auxílio, amparo, orientação, se ficarmos em paz. Todo o seu Evangelho é baseado na orientação nossa, da nossa postura, do nosso caminho, de como devemos fazer para caminhar melhor. Vamos imaginar hoje o que estamos passando, essa pandemia. Se não conseguimos que ela termine hoje, devemos lembrar como Jesus no monte, que nos traga força para superar a dor, porque a dor todos nós vamos sentir, mas como conseguimos superá-la? Acreditando em Jesus. Qual que é a mensagem de Jesus? Que o Espírito não morre, que a nossa vida continua, que apesar da dor, seremos sempre amparados por nossos mentores, nossos benfeitores, sempre caminhando com a consciência tranquila. Quando Jesus traz esse ensinamento para a gente e mostra, há 2000 anos atrás, que as dificuldades iriam surgir e o caminho para superarmos era esquecer a nossa dor e lembrarmos a do nosso próximo, Ele nos traz um roteiro, porque Ele sentiu dor. E o que Ele fez toda vez que Ele sentia dor? Que Ele caminhava no deserto, que Ele não tinha onde descansar a cabeça, que muitas vezes não tinha o que comer ou como se cobrir. Ele deu a dica, Ele fala: cuide do seu irmão, olhe o seu irmão, faça caridade hoje. Quando Ele trouxe um ensinamento que acabou
indo contra todos os que tinham o conhecimento e as leis, que ele veio oferecer o ensinamento para as mulheres, para as crianças, para quem não era judeu. Ele trouxe o desconforto para quem estava tranquilo, mas trouxe o consolo para quem estava sofrendo. Todos nós que sofremos hoje temos um caminho de entender que a dor existe, mas que podemos superá-la ajudando nossos irmãos, fazendo a caridade para todos que estão no nosso caminho, com um bom dia, com uma boa tarde, sendo educado. E essa pandemia serve para olharmos para dentro. Quando Jesus trouxe os ensinamentos que batem no nosso coração, hoje em dia é a oportunidade que temos de olhar para dentro. Alguns têm tempo hoje de estar tranquilos, de conviver mais com a família, de conversar mais com quem não conseguiu conversar antes. Então há a oportunidade para olharmos para dentro. O que eu posso fazer que eu não estava fazendo bem, que eu posso fazer agora? Já que eu tenho que ficar bem, já que eu tenho que cuidar de mim, como eu devo fazer para cuidar de mim? Como eu devo fazer para me ajudar? Entendendo que nunca estaremos sozinhos. Jesus sempre caminhará conosco. Sempre teremos um mentor, um benfeitor para nos auxiliar, para segurar na nossa mão e caminhar conosco. As passagens de Jesus nunca são para nos trazerem desconforto, mas para nos trazerem entendimento, para que possamos superar todos os nossos desafios, todas as nossas dores e caminhar melhores hoje, fazermos o trabalho hoje, para que amanhã ficarmos mais tranquilos e em paz. Esse é o ensinamento de Jesus. Com isso em mente, vamos assim, aproveitando essa união, essa sintonia de pensamentos, e vamos nos tranquilizando mais, vamos nos acalmando novamente, e vamos vibrando, usando nosso amor em ação. Vamos vibrar pelo entendimento do nosso caminho. Vamos agora vibrar muita tranquilidade para que possamos encontrar o caminho que nos é designado. Vamos vibrar amor e paz para todos que estão sofrendo. Vamos vibrar consolo, perseverança, entendimento para quem precisa escolher e tomar decisões por nós. Vamos vibrar muita paz para os nossos lares. Vamos vibrar muito amor para que possamos tomar a decisão pensando em todos, para que possamos entender o nosso caminho. E hoje, momento de nosso atendimento espiritual, momento do nosso conforto, da nossa relação com os nossos mentores, com a nossa equipe médica. Vamos vibrar muita saúde para nós, para que possamos superar essas nossas dores e caminhar melhor, que fazer o bem. Assim, unidos em pensamentos, vamos agradecer essa oportunidade que temos de fazer melhor hoje, de seguir melhor, agradecer essa oportunidade da vida que temos para dar o melhor, porque recebemos muito mais do que damos, e que possamos dar um pouquinho mais hoje do amor e do carinho que nosso Mestre Jesus sempre nos oferece. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.